Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro-Negro com notícias do Flamengo. E hoje vou trazer para vocês a galera da Jovem Pan Esportes aí, com muitas notícias aí sobre o Flamengo. Mauro César Pilhado e companhia, falando aí sobre contratações, sobre aí o estádio do Flamengo, né? Sobre o caixa que o Flamengo tem, se tem muita grana, se não tem, se vai contratar, se não vai. Também sobre a nova direção do Flamengo, né? Sua palavra aí que ele deu e tá acabando fazendo outras coisas aí que a gente imaginava que ele não iria fazer, né? Ou melhor, que ele prometeu que não iria fazer. O Mauro César vai falar sobre isso. Também vai falar sobre a questão do Internacional aí, do calote que o Inter deu no Flamengo com o Thiago Maia, tá certo? Mas antes de ver o vídeo, as atualizações aí do Flamengo, as notícias, né, do Flamengo, eu te convido a se inscrever no canal, tá certo? Se inscreva aí no canal, dê essa moral aí pra nós, deixe seu like no vídeo e também ative o sino da notificação para ficar por dentro de todas as notícias do Mengão, tá bom, galera? Então, bora lá ver aí a galera da Jovem Pan Esportes falando tudo sobre as últimas notícias do melhor do Brasil e do mundo, nosso Mengão, galera. Porque o Flamengo do BAP vem aí virando notícia não só por não contratar, porque o Flamengo do BAP não está contratando. Vale a gente deixar claro que você dizia isso no programa, que a política do BAP ia ser para enxugar os gastos do Flamengo. Eu já li notícias aí que o Flamengo também está com dívidas milionárias, né? O Flamengo, que era o super poderoso financeiramente, parece cheio de dívidas, né? Dívidas milionárias aí no clube. E aí, Mauro, o BAP gastando pouco, agora surge o jogador que estava lá no Azerbaijão. Ah, mas ele está se destacando, interessava ao Sevilha. Só que o que eu vi, né? Eu fui estudar a carreira do Juninho, né? Do Juninho do Karabag, lá do Azerbaijão. O cara nunca passou por um grande clube, né? Ele tem 28 anos, saiu da base do Atlético Paranaense, passou por clubes de Portugal, clubes pequenos de Portugal, e estava jogando no Azerbaijão. É aquilo, pode ser que tenha despontado tarde, pode ser que renda no Flamengo, pode, mas é um nome que ninguém conhece. Deixando bem claro aqui, ninguém no Brasil sabe quem é esse cara. Pode ser a nova política, né, do Boto, que é revelar jogadores desconhecidos e mais baratos, mas é um risco. E também tá demitindo pra caramba no Flamengo o BAP, né, Mauro? O cara chegou, eu já dizia desde o começo aqui, que ele sempre falou que ele não estava preocupado em fazer amizade, que ele queria fazer do Flamengo uma potência, mas já chegou de uma forma bem polêmica, né? Demitindo o departamento médico, demitindo o pessoal na comunicação, e ele disse na campanha que não demitiria, você até falou isso lá no seu canal, nas suas redes. O que falar, Mauro, desse começo do BAP e desse nome bem desconhecido no futebol brasileiro que pode chegar para o ataque do Flamengo? Boa tarde também, Flávio Prado, Bruninho Prado. É um Flamengo com uma nova política, Mauro, que se der certo, todo mundo vai elogiar. Mas se der errado, o BAP sabe que ele vai ser criticado também, né, Mauro? Boa tarde, isso é de praxe, né? Mas, bem, ano passado a gente ficou aqui ouvindo e fazendo elogios ao scout do Botafogo, porque achou o Igor Jesus. Bem, para falar desse tipo de jogador tem que esperar para ver, né? Não é um jogador tão caro, né? Coisa de 4 milhões de euros deverá ser, algo em torno de 4, 5 milhões. Não dá para comparar, por exemplo, com o custo do Alcaraz, que custou quase 4 vezes isso. O Pedro custou 14, o Cebolinha custou 13, 14, o De La Cruz 15, 16. Então, é um jogador muito mais barato, e aí tem que ver qual a qualidade dele, característica. O Felipe Luiz observou, gosta. Eu não conheço o jogador, não vou analisar o atleta por lances que vi no YouTube, não dá. Tem que ver em ação, alguns jogos. Alguns colegas que trabalham, como o Cristiano Oliveira, que é analista de desempenho, já assistiu 6 jogos inteiros do cara e gostou. Então, vai esperar para ver. Mas essa é uma política que já estava anunciada. O Flamengo não precisa de muitas contratações e não tem hoje como sua prioridade, nisso aí eu acho que a gestão do BAP está certa, fazer investimentos milionários no jogador de futebol. Já tem um elenco caro, contratou muito no ano passado. Essa carência para o centroavante é muito em função da lesão do Pedro, que só volta dentro de mais alguns meses.
Então, é uma tentativa. E foi trazido o Boto como gestor do departamento de futebol e um cara de scout, justamente com o intuito de que ele possa apontar, junto com o próprio Felipe Luiz, com as pessoas do clube, para nomes que sejam interessantes, úteis e não sejam tão caros. Quando o Kleber Leite, trouxe o Emerson Sheik para o Flamengo, ninguém conhecia. Ele era Emerson. Aí quando ele veio lá do Oriente Médio, ele virou Sheik. Aqui ele ganhou um apelido, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Aí virou Emerson Sheik. Foi bem no Flamengo, voltou para lá, voltou para cá, fez o gol do título do Fluminense, campeão brasileiro de 2010, fez gol de título Libertadores do Corinthians e fez história aqui no Brasil. Já chegou com mais de 30 anos. O Emerson, que era um ótimo jogador. O Juninho tem 28. Às vezes acontece, jogadores erráticos. No passado, se a gente voltar lá atrás, muito lá atrás, o Lico, titular absoluto do time campeão do mundo em 81, chegou ao Flamengo com 30 e poucos anos, acho que 33, vindo do Joinville. Um excelente jogador, o cara ficou lá no Joinville, nenhum time grande do Brasil foi lá buscar. E aí ele surgiu no Flamengo e rapidamente virou o titular. Então essas coisas acontecem. O que vai acontecer a gente não sabe. Fazer qualquer avaliação, um julgamento precoce, acho que é errado. E com relação à parte financeira, o Flamengo tem muitos jogadores que tem que pagar, tem dinheiro também para receber, não acho que a parte financeira seja preocupante, pelo contrário. O clube tem uma situação boa, mas não tem hoje como esbanjar, porque contratou muito no ano passado e teve a compra do terreno, que drenou quase que a totalidade das economias, né, do que o Flamengo tinha em caixa. O Flamengo tinha quase 200 milhões de reais em caixa. Enquanto outros clubes devem uma fortuna, o Flamengo tinha dinheiro em caixa. E as dívidas super controladas. Que dívida que as pessoas não entendem. Você não vai eliminar uma dívida se você a tem controlada dentro do seu fluxo e você está pagando as parcelas. Você não vai antecipar. Você vai fazer o que? Você vai pagar aquilo ali seguindo e vai fazer com que a roda gire e tenha um caixa para qualquer emergência. Esse caixa ele foi quase zerado na compra do terreno. E o desafio é construir o estádio. Numa condição como essa, ele não tem mesmo que fazer grandes investimentos. Nisso aí está certíssimo, certíssimo. As outras questões a gente vai falando durante o programa, como a questão das demissões, a promessa que ele fez antes de se eleger, né, antes do pleito, antes da eleição, e também essa desmontagem do departamento médico, praticamente, que foi uma coisa muito questionável, né? Mas a gente vai falando sobre isso no decorrer do programa. Agora, Mauro, só porque você já tocou nesse assunto, e aí eu te pergunto, esse fato do Flamengo estar desequilibrado financeiramente foi um erro do Landim ter gastado mais do que pode ou não? É compreensível por causa do terreno? Porque foi algo fora do comum, né? O Flamengo ter que comprar um terreno de quase 200 milhões de reais. Mas teve ali um exagero de gastos por parte da gestão Landim ou não? Fez certo, tinha que ter esse terreno para o estádio e aí é normal, porque isso pega o torcedor de surpresa, né? A gestão do Landim contratava toda a janela, eram negociações de peso. E agora não vai ter porque o BAP tem que equilibrar esse caixa. Foi erro da antiga gestão ou acerto? Gastar esse dinheiro ali com o terreno e aí o Flamengo ter que dar uma paradinha nas contratações? Eu não vejo o Flamengo desequilibrado financeiramente. O Flamengo só não tem hoje a reserva financeira que ele tinha. Isso é um luxo. O Flamengo tinha dinheiro guardado. Agora, praticamente não tem muito pouco, né? Por quê? Porque comprou o terreno, mas adquiriu um bem. O terreno é um patrimônio do clube. O Flamengo tem um terreno para construir um estádio. A grande questão é como fazer esse estádio. Tem que trazer dinheiro novo. Mas o Flamengo comprou um estádio. Alguns blusuntas aí falam que ganhou nada. Pagou mais até do que valia para encerrar a questão com a Caixa Econômica e não ter briga na Justiça. O que eu achei até um erro. Porque se o valor que a perícia determinou era não tinha que pagar mais. Pagou quase 29 milhões, aproximadamente, a mais para encerrar a questão com a Caixa. Aí é uma questão de discutir se deveria ou não comprar o terreno. A torcida queria, o Conselho aprovou. Eu acho que tinha que comprar o terreno, tendo junto um plano de construção do estádio que até hoje não existe. Esse é um erro, não ter o plano. Mas comprar o terreno e partir para a construção do estádio era necessário. E houve aprovação geral. Torcedores, Conselho Deliberativo aprovou. O pessoal que apoiou o BAP também foi lá no Conselho e aprovou a compra do terreno, né? Então todo mundo pôs as mãos aí. Não foi só o Landim. Ele tem participação, claro. Agora, eu acho que o erro foi comprar o terreno e não ter um projeto. Cabe agora quem está no poder criar essa possibilidade para que o Flamengo possa construir o seu estádio. Acho que aí é uma outra questão. Sobre as contratações, ficou muito evidente que no ambiente, no clima eleitoral, eles foram mais fundo nas contratações, mas elas foram importantes. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil, vamos recapitular? O Michael que chegou, o jogo contra o Atlético Mineiro, ele participa do primeiro gol e ele rouba a bola do terceiro gol. Alcaraz, assistência para o terceiro gol no Maracanã. Plata, faz o gol do título em Belo Horizonte. Todos participaram.
Alexandre participou da classificação, marcando o gol da classificação contra o Corinthians de 1-0 no Maracanã. Então, esses jogadores foram importantes. O Flamengo campeão da Copa do Brasil, graças a eles. Se não tivesse com esses caras, não ia ganhar. Aí você pode discutir, porque fulano, ciclano, e tem jogador para render ainda que não jogou quase. Esses mesmos aí que eu citei, embora tenham participado de forma importante nesses jogos, eles mal jogaram, foram poucos jogos. O Alcaraz mal chegou. O Cebolinha e o Pedro ainda não jogaram com o Felipe Luiz. Cebolinha vai jogar agora a partir desse ano. O Luiz Araújo mal jogou com ele. Então, assim, foram contratações caras, mas que deram resultado, deram retorno. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil. E sem eles não ganharia. Se ficasse com aquele elenco sem contratar esses caras, eu digo com toda certeza, não teria conseguido passar, acho que nem pelo Corinthians. Nem pelo Corinthians. Então tem aí os reforços, a mudança do comando técnico, todo esse pacote, ali eles deram um tiro final e acertaram. Não foi o bastante para ganhar a eleição. Então é difícil falar assim, errou aqui e ali. Eu acho que, repito, o terreno tinha que ser comprado, não pagando esse adicional, não concordaria com isso, se dependesse de mim, eu acho que seria então que brigasse na justiça, porque se a perícia falou o valor é aquele, o Flamengo pagou ainda mais, mas o erro é comprar o terreno e não ter um projeto concreto para a construção do estádio. Mas quem concorreu à eleição sabia que estava sendo comprado o terreno. Se candidatou, sabia que havia esse plano. E ele se concretizou. Então sabia que, ao vencer a eleição, teria que criar uma maneira de tocar isso adiante. Quem compete na política, no clube, na política de uma cidade, do estado, de um país, sabe muito bem que quando você conquista a vitória, você herda compromissos assumidos pelo seu antecessor. E o BAP tem agora que resolver isso, ele tem que viabilizar o estádio, seja esticando mais a corda e adiando a inauguração mais para frente, que eu acho que é algo perfeitamente razoável, já que o Flamengo tem o Maracanã por 20 anos, mas buscando dinheiro novo, como ele mesmo disse, que não vai comprometer a competitividade do time de futebol. E nesse momento o Flamengo não está indo forte ao mercado, porque ele não precisa. Ele não tem que ir forte ao mercado, não tem que ir forte, não tem nada que fazer no mercado. Não tem nada que fazer no mercado. O Flamengo não precisa contratar ninguém nesse momento, talvez um atacante. Talvez um atacante. E se o Fabrício Bruno de fato for vendido, que eu acho que é uma questão de tempo, vai acabar saindo esse negócio, tem que trazer um zagueiro, já que o Davi Luiz também não teve seu compromisso renovado. E aí é usar a base, revelar jogadores, usar o elenco que é muito forte. Eu já escalei aqui 2 times do Flamengo titular e reserva muito bons e ainda deixei o Plata de fora. Não precisa contratar mais. Agora, se a imprensa não consegue falar de outra coisa, se o jornalismo hoje em dia, na base do entretenimento, só fala de contratação, não tem outro assunto, com tanta coisa acontecendo, não fuça mais nada, tem time importante aí devendo premiação de jogador. Eu estou atrás. Aí eu leio coisas que parece que está todo mundo no mundo da lua. Vários clubes com problema. O Internacional, vocês viram o que fez o Internacional? O Internacional pegou o Thiago Maia no Flamengo, não pagou o Thiago Maia, aí queria vender para o Santos com lucro. Pelo amor de Deus, gente, isso é um cúmulo, isso é um escárnio. Você não paga. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou comprar o carro do Bruno, vou trabalhar de Uber. Eu dou um calote, não pago o Bruno, prometo e não pago o Bruno. Ando com o carro, ganho dinheiro no Uber, né, no aplicativo, faturo uma grana, e aí eu resolvo vender o carro. Eu vou vender o carro para você, Thiago. Aí eu falo, eu comprei por 10 do Bruno, vou te vender por 15. Ou seja, valorizou. Eu ganho 5 em cima. Aí, finalmente, eu vou pagar o Bruno, que está esperando um tempo e não recebeu o dinheiro, e ainda ganhei dinheiro utilizando esse carro. É isso que o Internacional tenta fazer. E as pessoas acham normal. Um golpe de mestre, isso é uma sacanagem, gente. Isso é uma vergonha. Como é que o Internacional não tem vergonha disso? Como é que o presidente Barcelos permite isso, capitaneia isso? Será? Não, peraí, não, isso aqui não. Vamos ter um pouco de, né? Pelo amor de Deus. E o Flamengo, segundo o próprio Bruno Espírito falou isso, o Flamengo deu prazo elástico para o Inter pagar por conta da enchente lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. E ainda assim não recebeu as parcelas. É isso. Então, notícia tem um monte de coisa absurda, mas aí é só contratação. Aí um clube não contrata, não precisa contratar. O Corinthians está contratando agora? Contratou alguém? Não. Não precisa mais. Não, agora não. Não precisa, contratou um monte de gente, mesmo sem ter dinheiro, quer contratar mais quem, gente? Ficaram dessa coisa de Pogba aí e tal, essa conversa. Não tem que contratar. O Corinthians hoje, dinheiro ele não tem, mas um time ele tem. Tem bons jogadores, não precisa contratar. Tem gente ali que o Memphis Depay mal jogou algumas partidas. Agora ele vai ter uma temporada inteira, né, e tudo mais. Por exemplo, né, entre outros jogadores interessantes que o Corinthians contratou. Então não precisa contratar. Palmeiras é outra situação, está dando uma arejada no elenco, se livrando de uns, trazendo outros, é uma outra situação. O Atlético Mineiro, num outro momento, tirando um pouco o pé. E o Cruzeiro é aquela coisa que eu já falei, só falta o tatu, é a ilha da fantasia. Vários jogadores que os outros clubes não queriam, Gabriel, Cássio, Fagner, quem é o outro? Dudu. Dudu. Esse quarteto
Flamengo, Palmeiras e Corinthians não queriam mais esses jogadores. Ídolos, Fagner menos, mas os outros três, ídolos, grandes ídolos desses clubes. Mas não queriam mais ficar com eles. Aí o Cruzeiro traz, põe no pacote, põe um laço assim em cima e fala, olha só o que eu trouxe para vocês. Uau! Mas todos eles são jogadores, até o Cássio, são jogadores que precisam se recuperar. Mostrar que ainda podem ser capazes de jogar um grande futebol. E 3 deles são já veteranos. O Gabriel não, mas os outros são veteranos. Então, você vai se pautar por isso? O rubro-negro, até o corintiano, que se pautar por essa loucura aí do Cruzeiro, contratando assim essas coisas do Cruzeiro, está completamente equivocado. Ele não precisa disso. Ele não tem essa necessidade. Está muito bem resolvido com relação a isso. Os problemas do Flamengo são outros que a gente pode falar aqui durante, inclusive, as questões que envolvem lá a demissão de um bando de gente, a forma como tudo aconteceu e a promessa não cumprida pelo presidente. Se você promete uma coisa e você de cara não cumpre, evidentemente você vai sofrer críticas em função disso. É inevitável. Então, quem promete tem que arcar com as consequências, né, do não cumprimento daquilo que foi prometido. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo e vou te pedir mais uma vez, se ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo, tá? Clique no botão de se inscrever, deixe o seu like no vídeo, ative o sino da notificação e também compartilhe aí com o seu amigo rubro-negro ou não, né, galera? Então dê essa ajuda aí para nós, nos ajude a bater a meta de 5.000 inscritos, tá? Estamos próximos aí de bater a meta. Ok? E até nosso próximo vídeo com mais notícias do Flamengo aqui no canal Coração Rubro Negro.